E aí, pessoal, tudo bom? Muito bom ver todos vocês aqui mais uma vez. Acho que pela quinta vez hoje. Mas assim, qual a ideia hoje, né? Eu acho que a ideia desse podcast, a ideia das conversas que a gente teve durante o dia, foi trazer pessoas que realmente sabem do que estão falando, né? Esses são, pra mim, uma das coisas que mais me atrai no Sol Lazer, é que a gente faz um evento com as pessoas que realmente construíram as coisas com o objetivo de, cara, cada empresa que vem para cá vem com o objetivo de ficar ainda maior. E isso é muito claro, né? A gente não faz um evento para patrocinador. Então, assim, eu acho que hoje, agora, juntando esse time maravilhoso que eu tenho aqui, só monstro, cada um que se apresente aí, nem precisa, né? Mas, assim, eu acho que o ponto hoje agora é o seguinte, finalizando o dia, a gente falar um pouco mais sobre venda e EPC de grandes usinas. E por que isso? Mais cedo eu assisti a palestra da Joey e do Heron, eles falam sobre Mercado Livre, falam sobre autoprodução. Eu assisti a Vanessinha falando sobre as novas regras ali da 14.300, coisa que eu nem entendo. É um negócio só Mercado Livre. O nosso brother aqui é um dos maiores, e o Marcelo são um dos maiores construtores de usina do Brasil. Então acho que a gente tem um time bem eclético, mas que é correlato, né? E que todo mundo tem um certo resultado aí relevante na sua área, né? Então a gente podia começar assim, para deixar o negócio organizado, igual a Dominó. Não, Dominó é o contrário, né? Não, mas é porque eu quero, assim como... é porque eu quero começar com o Marcelo e não quero que volte pra mim, sabe? O pessoal do podcast não sabe o que sinal você tá fazendo. Tá, gente. Marcelão, a Joey gosta disso. Marcelão, o que é que você vê aí como desafio? Independente da... Eu acho que o foco da gente aqui é o seguinte, a gente é técnico, a gente fala sobre geração de energia solar. Se é Mercado Livre, se é 14.300, 1.800.000, o que seja. Cara, não importa em qual regulação a gente vai aplicar. A gente aplica tecnologia. Perfeito. Como é que você tem visto isso? Fábio, obrigado. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui nesse Solar Z Talks junto com vocês, com pessoas que eu tenho aí como as referências do setor. E, cara, puxando um gancho do que você citou agora, né? Qual a principal dificuldade que a gente enxerga lá na Bono? A Bono só atua com projetos de mini GD. Esse ano a gente parou de atuar com projetos abaixo de 300 kW. Então, para a gente fazer esses cortes de potência, que a gente entende que vender não é a principal dificuldade. A gente sabe que tem muito integrador que a principal dificuldade é trazer esse negócio para dentro de casa, é comercializar uma usina. E eu falo que o mais difícil é entregar a usina. Porque existe a expectativa da empresa, o escopo que ela comercializou, o contrato, etc. E existe a expectativa do outro lado, que é a expectativa do cliente, né? Então, uma coisa que você projetou, o que você escopou de projeto, o que o cliente contratou, e outra coisa é a ideia do que ele tem, do que vai ser entregue. Então, se isso tudo não estiver muito bem alinhado, a gente não tem a satisfação plena do cliente. Eu acho que uma grande EPCista, uma empresa que quer focar em grandes obras, ela tem que focar justamente nesse alinhamento com o cliente. Do que é que você está entregando e o que é que ele está recebendo. Os dois lados têm que estar em sintonia, em sinergia, porque uma vez que esse contrato entra dentro de casa, ele vai passar na mão de muita gente. E aquele vendedor se afasta da venda. O outro lado da moeda, né, de grandes usinas, aquele cara que é o comprador, ele também se afasta da venda. E dali para frente a gente tem os times técnicos se relacionando. Então é um PM do lado de lá, é um PM do lado de cá, né, o Project Manager, que é os gestores dos contratos, né, o gestor do contrato do lado do cliente, o gestor do contrato do nosso lado. Muitas vezes tem um engenheiro do proprietário contratado, terceiro, que vai fiscalizar e vai entregar esse projeto junto com a EPCista para testar ao cliente final, né, que essa usina está sendo realmente bem entregue. Então, o lado mais complexo da moeda é você ter a estrutura realmente adequada para fazer com que essa sinergia entre o cliente final e o que a empresa está vendendo seja realmente instituída ao longo do processo. Porque são obras de longo prazo, para GD, né, não para construção civil, mas para GD, que é o que a gente está falando aqui, ou até mesmo para autoprodução. Quando você passa de 1 mega, a gente já não está mais falando daquelas obras de 3, 4, 5 meses de contrato. Não. A gente está falando de pelo menos 6 meses. Se tiver projeto executivo, 7, 8. A gente está falando de pedra no solo, a gente está falando de reforço no telhado, a gente está falando de material que terraplanagem, drenagem. Exato. Então a gente vai para um escopo que vai dilatando o prazo. E a relação com o cliente técnica, ela não é aquela semaninha que vai o instalador lá na casa do cara, instala e vai embora, e aí fica uma goteirinha, fica um remendo, fica um acabamento para fazer. Não. Ali você tem, dependendo da situação, uma punch list, você tem retenção de grana do contrato, você tem acionamento de garantias, você tem que fazer diversos seguros para essa obra. Então, é uma outra moeda, é uma outra esteira de projetos, na verdade. Eu falo que o integrador que atua com mini geração e micro geração, ele não pode ter a mesma equipe trabalhando nos dois projetos. Concordo. Até o vendedor já é ruim, mas ok. Mas só que agora o engenheiro que vai projetar a usina, o cara que vai gerenciar o contrato, as pessoas responsáveis por instalar, o responsável por comissionar, não tem como ser o mesmo. É impossível ser o mesmo. Sabe o que é legal?
É porque assim, eu vejo tu falar de grandes usinas, grandes projetos. Cara, isso aí não é a realidade de 99% dos integradores do Brasil. Isso é a verdade. Mas sabe que foi uma coisa que chamou muita atenção? A experiência do cliente. Se você ver o que você falou desde o início, a gente tem um PM de um lado, um PM de outro, um engenheiro de proprietário, que isso aí vai cair pro Airão falar. Mas, no final de tudo, é alinhamento de expectativas. Independente, você vê como os conceitos básicos, eles são fortes. Independente do tipo do projeto, do tamanho do projeto, cara, é passar tranquilidade. O fundamento é o mesmo. O cliente precisa ter uma tranquilidade do que está passando para ele. Porque esse cara é um cronograma, é você seguir o cronograma, é um relatório semanal, você explicar por que foi, por que não foi. Eu falo até mais, é o histograma, porque até num pleito de aditivo, vamos supor que o cliente tinha terraplanagem como responsabilidade dele, e ele te empurrou para um período de chuva, que você não contabilizou aquele mapa de chuva, isso vai dilatar o teu histograma. Se você fecha um contrato sem apresentar histograma e sem deixar acordado que o prazo de execução da obra tem que ser aquele, que senão pode vir penalidade se ele te empurrar para um período de chuva. Então, assim, até as nuances do contrato são muito delicadas. Cara, tem detalhes que, por exemplo, o quanto você vai perder de dinheiro para não perder o cliente, para agradar o cliente, o que você vai acabar colocando no seu escopo. Porque você vai ser responsabilizado. A gente acaba pegando uma obra e a gente acaba, um reforçozinho ali, eu vou cobrar isso, perto do contrato, vale a pena eu estressar por isso? E eu gosto de falar de cliente por quê? Porque aqui, ó, no mercado de energia hoje, no mercado solar, ninguém é tão especialista em encantar o cliente quanto nossa amiga Joy, né? Não tenho dúvida. Eu queria que Joy desse a visão dela, né? De como ela consegue carregar essa multidão aí de integrador, que eu conheci Joy na época, era muito estudante, e hoje ela é a rainha dos integradores, né? Hoje a Joy é... Joy, como é que é isso, Joy? Como é que tu consegue entregar tanto? É que o Marcelo fala tão bonito, né? Uma voz grave, assim, eu espero que a minha voz fique bonita, assim. Não, eu espero que a sua voz não fique grave. Não sei se a coisa... Ela fique no mínimo agradável. Vamos deixar grave pro Marcelo, não ia ficar legal. Fábio, hoje é um desafio, Eu estava ali na arena técnica falando sobre isso e tentando expandir a mente do integrador. Mostrar para ele que energia solar não é só pequenos projetos, não é só no telhado de residências, não é só microgeração. Então, a gente está primeiro quebrando a barreira da micro, é a primeira etapa, e a segunda é quebrando a barreira da própria geração distribuída para o mercado livre de energia. Então, alguns pontos assim que os integradores realmente têm dificuldade a entender, tá? Eu tenho um contrato com a distribuidora e eu vou cancelar esse contrato, fazer a carta de denúncia do contrato e migrar para o Mercado Livre. Mas eu continuo tendo a mesma estrutura, eu continuo recebendo a energia continua sendo entregue, então fisicamente não muda, o que muda é a questão contratual. Esse é um dos pontos delicados quando a gente está quebrando essas barreiras e é um desafio que todos nós estamos passando, né? Acredito que o integrador está cada vez mais ciente de que ele não pode ficar ali naquele mundinho, ficar ali limitado e que tem que atender todos os clientes de todas as formas possíveis, seja de pequeno, de grande porte. E na questão de construção de usinas maiores também. Eu vejo que muito do teu trabalho é focado em ensinar, né, o teu aluno ali, ensinar essa massa de integradores que precisa de ajuda. Cara, eu acho que os integradores fizeram mais pelo Brasil do que muitos ministros. Né? Por quê? Porque chegou ali 2012... Eu costumo dizer, o Mercado Livre ele cresce de crise em crise. Se você olhar o gráfico lá, 2000, a gente teve o apagão. Aí, pum, começou o Mercado Livre. A crise acabou. Depende muito de chuva, como a gente passou agora. 6 meses depois não tem mais crise. E foi crescendo organicamente ali até 2012. 2012 eu estava na indústria de petróleo, por isso que eu vivi muito essa crise, porque eu trabalhava no projeto Lava Jato, né? Eu trabalhava no navio sonda. Então foi tipo, meu chefe sendo preso, por aí vai. Conta isso. Corta essa parte. Acho que já foi. Só que em 2012 a gente teve o quê? A 482, ao mesmo tempo que a gente teve uma crise que começou forte ali. Então, se você vê o Mercado Livre, acelerou muito. E na época da gente, eu e o Airão aqui, que é engenheiro mais antigo, você gostou. O engenheiro fiquei mais novo agora. O engenheiro que era mal sucedido, ele ia fazer o quê, Airão?
Rodar de táxi ou vender cachorro-quente. Rodar de táxi ou vender cachorro-quente, era isso aí. Era isso Mas aí. tem gente rodando de táxi vendendo cachorro-quente e vendendo energia solar. Não, não. Exato. Na Agora é verdade, Uber solar. É, a Uber solar. Uber solar. É solar de dia e Uber de noite com o mesmo carro. É isso mesmo. Tira só o adesivo da porta. Isso, assim, né? aumenta Magnético. melhora o fator de capacidade. E o que é que isso... e o que é que isso fez? Alta eficiência. Acabou trazendo a discussão sobre energia para dentro de casa. Então, pô, a guria que cuida do meus meninos faz, ô Fábio, como é que eu faço para botar umas plaquinhas no meu telefone? Cara, isso era impensável há alguns anos. Na hora que tu chega nesse nível de penetração do assunto no mercado, cara, isso aqui chegou na mesa do empresário, isso aqui chegou na mesa do deputado, isso aqui chegou na mesa dos formadores de opinião, né? E isso eu acho que foi fundamental. Eu acho que isso foi fundamental para essa disseminação da energia. Só que a gente está passando por um novo ciclo, né? Que vai exigir ainda mais formação, né? E como é que vocês estão se preparando para isso? Como é que vocês estão ajudando aí? O que é que tu vê mais de dificuldade do pessoal que te procura? É justamente isso. As regras mudando, né? A gente está num setor totalmente dinâmico. Mudanças acontecem, leis são publicadas, decretos, portarias, aí já tem a dificuldade, né? Resolução. Aí a pessoa que está atuando no mercado pensa, meu Deus, o que é que eu faço? Não dá tempo de absorver. Não dá tudo, né? tempo, já muda, E muita já gente altera. aprende de forma empírica, né? O cara não estudou. Apanhando, né? Aí o cara aprendeu a fazer ali porque um amigo explicou, ele não leu de onde veio. É. A Mas gente está num país muito dinâmico, né? Não é nem num Exato. setor. No É. Brasil, até o passado é incerto, né? é verdade, é verdade. Você não tem certeza que foi, né? Você não tem certeza que se vai manter o que tá passou. vivendo isso no setor, inclusive. Então, eu sempre digo, o caminho, gente, mais fácil é a capacitação. É o mais fácil. Você prefere o quê? Você prefere ir lá, errar, ter um Pagar o prejuízo preço. gigantesco? Ou você prefere tirar uns dias, imergir naquele assunto, estudar e fazer certo? Só que acontece, o que é o brasileiro? Dá um jeitinho. Dá um jeitinho. Não, pra que perder tempo afiando o machado? É gambiarra até pra se capacitar, né? Não, e a gente tem aqui na mesa um exemplo disso muito, muito real, que é o nosso amigo ali, ó, Vinícius Airão. O exemplo da gambiarra, não. Sacanagem, né? Um exemplo de, Vamos ver um onde exemplo que ele de pegou, profissional, um exemplo do profissional que quando ele chega num certo nível, que ele está qualificado o High stakes. suficiente, cara, não importa o que venha no mercado. Airão já trabalhou com todo tipo de obra, foi muito bem em tudo que fez. No solar, porra, quem não conhece Vinícius Airão tá de brincadeira. Não Então, quer conhece o dizer, setor, né? o cara que é bom, veja, não importa o mercado, não importa o que aconteça. Conta um pouco disso aí pra gente. Eu fiquei até emocionado agora, né? Com esse negócio todo. Mas capacitação tem alguns problemas, e até porque a gente está falando de capacitação de adulto, né? Então, quando a gente fala em treinamento, a gente está falando em andragogia, não é mais pedagogia. A forma como a gente é treinado como criança e o adulto é diferente. O adulto pode até receber uma formação pedagógica, mas é mais fácil ele receber uma formação de forma, ele precisa ver um uso imediato para aquilo, ele precisa entender, diferente da criança, né? Ele precisa entender. Então, muitos de nós vão aprender simultaneamente. Você consegue aprender empiricamente, fazendo no Sim. campo, né? A academia não é a única forma de conhecimento. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter. Agora, é importante também que o profissional, o engenheiro, o técnico, o vendedor, entenda que que é salutar que ele concilie aquele empírico com aquilo que já foi estudado. Porque senão você vai recriar a roda 100 vezes e não vai andar. Esse é um primeiro ponto. O brasileiro também tem preguiça realmente de algumas coisas. E uma coisa importante para a geração mais nova, gente, ninguém constrói carreira de segunda a sexta, 8 horas por dia. Me desculpe. É justamente isso que limita a carreira. Né? Ninguém constrói carreira entregando o que o chefe pediu. Sim, também. Mas você, assim, eu fui fazer o meu planejamento pessoal no início do ano e tinha que conciliar a atividade de diretor técnico da empresa com a minha atividade de criar conteúdo e fazer treinamento, e preciso de me capacitar também, porque eu não sei nada de bateria. Tem que se então, manter algumas coisas. estudando. Quando eu fiz a conta, assim, o meu dia precisa ter Faltam 12, horas. meu dia precisa ter 12 horas Ah, para eu fazer o planejamento. Dá para ter 12 horas? Tá bom. Eu trabalho, não tenho tempo de deslocamento. Dá para ter 12 horas. Aí você estica o pescoço 1 ano e depois você consegue relaxar ou estica o pescoço 2 anos. Então, a primeira coisa que o brasileiro tem que entender. Isso é um ponto, na parte da ponta lá da capacitação.
Só que a gente tem problema também na nossa cultura do empresário, porque isso reflete na cultura do empresário. Uma empresa é processo, tecnologia e pessoas. Ponto. Qualquer empresa que a gente imaginar, processo, tecnologia e pessoas. É isso. E o mais importante são pessoas, né? A gente esquece disso. O mais importante Quem faz o processo e a tecnologia são pessoas. E a gente peca nisso, né? Então a gente perde muito tempo não lembrando que tem que ter processos definidos e uma série de coisas definidas. E aí, pegando o gancho que o Marcelo falou sobre o cliente analisar a expectativa, quando eu estou em obras maiores, eu tenho outro problema. Eu tenho que também entender se o meu cliente é qualificado ou não. Repare o seguinte, fazer uma usina de mini geração para uma empresa que tem N farmácias e você negocia com o dono, ele conhece de dinheiro e de farmácia, de remédio. Estou usando esse exemplo porque a gente fez uma obra junto nesse sentido. Ele conhece de remédios de farmácias. Você vai ter, e de dinheiro, você vai ter um perfil com ele. Fazer uma usina para uma empresa de engenharia é outra história. E fazer uma empresa para um monte de investidores que se uniram para pegar um investimento e contratar uma empresa de due diligence é totalmente diferente. Os contratos podem ser semelhantes, mas a forma como vai ser cobrado ou não, então você precisa entender. Então, por exemplo, se eu faço uma obra por uma empresa de construção civil, de tanta má experiência que eu tenho, eu vou ler o contrato ponto por ponto e é provável que o meu preço suba bastante, porque eu tenho um monte de risco que eu conheço, porque a construtora vai executar o contrato. Eu tenho certeza absoluta. Eu já rejeitei fazer usina por causa do contrato, esse cara. Exatamente isso. E um investidor menos detalhista não sabe disso. Em contrapartida, se esse investidor me contrata para due diligence, gente, é melhor vocês botarem alguma verba a mais, porque da empresa. Independente de sermos amigos ou não, cara, vale o contrato, vale o que está escrito. Então, essas coisas precisam ser bem alinhadas e a gente tem sempre gente de informações diferentes. Então, o problema de obras maiores é que, além da parte técnica, da capacitação, de toda a qualificação que você precisa ter, você empresa e você profissional, você também tem que ter uma experiência, uma maturidade empresarial, e eu só conheço um jeito de aprender maturidade empresarial, perdendo dinheiro. Se você não botou dinheiro na mesa, você não aprendeu. É o que eu chamo de tomar umas borrachadas. Tem que tomar, não existe. Quando chega alguém, eu tenho uma empresa pungente, faço muita obra, nunca tive um projeto com prejuízo. Mentira. Então você nunca calculou a DRE dos seus projetos. Né? Um estudo de muitos anos atrás, né, 2014, do PMI, qual era o percentual de projetos com sucesso? Fizeram uma pesquisa mundial. Assim, as empresas top batiam 80% de sucesso, que faz sentido. Para você ter 100% de acerto, significa que você mitigou tanto risco que os riscos foram para cima. Que você não fez projeto nenhum. Exatamente isso. Ou vendeu muito pouco. Um ou dois projetos no ano e acertou na mosca. Você achar... Qual o segredo? O segredo é o seguinte, velho. Você não pode errar mais do que acerta. E você não pode começar errando. Porque se você errou no primeiro, você já foi embora. Começa, você né? já foi embora no primeiro. Isso aí foi uma conversa que a gente estava tendo ontem, inclusive, a gente lá no hotel, com o Marcelo. Que eu acho que entra mais ou menos vocês, o Gabriel, quem pode falar bem sobre isso, né? Da experiência de vocês aí com o projeto, né? Como é que faz para o projeto dar lucro, né? Como é que vocês pegam um projeto... Porque, assim, muita gente não encara um projeto grande porque, assim, dando de Marvel aqui, né? Com grandes poderes. Mas, assim, porque, assim, projeto pode dar prejuízo. Né? Às vezes dá. Às vezes dá. Não, eu acho que uma conversa que eu estava tendo com o Marcelo mais cedo sobre esse tema... o que a gente vê hoje no mercado, eu acho que de grandes usinas, né, é que assim como aconteceu na GD lá atrás, né, de pequenos telhados, de pequenas usinas, e o mercado foi se desenvolvendo, a cadeia se desenvolvendo, e muita coisa realmente o pessoal foi aprendendo à medida que tomava porrada, né, e ainda tem muita gente amadora no mercado. O mercado de grandes usinas também está evoluindo muito rápido, porque afinal de contas, assim, explodiu no caso da GD, né, de usinas de mega, vamos falar, a partir aí da criação da GD compartilhada. E o cliente muitas vezes é um cliente, como o Vinícius falou, que é um cara que
entende do negócio dele, mas ele nunca fez um curso de como comprar usina solar fotovoltaica. Ele é leigo, né? Ele é leigo. Então ele acha que às vezes é como uma obra civil, que ele já construiu 20 sedes dele, que vai ser mais ou menos naquele racional, né? Então assim, o que a gente fala sempre com um cliente, por exemplo, quando ele vai contratar um grande projeto, assim, mundo ideal, né? E que o mundo ideal a gente sabe que acontece poucas vezes. Cara, vamos sentar, vamos desenvolver um projeto executivo onde você vai ter uma lista detalhada de material, você vai ter volume de civil, né, de movimentação de terra, você vai ter Conhecer o escopo lista todo, de né? material elétrico, você vai ter o escopo detalhado do que você pretende contratar, você tem uma matriz de responsabilidade de serviços e aí você tem um alinhamento de expectativa muito maior e, obviamente, um contrato também justo para ambas as partes que reflita, né, essa, E eu falo que né, até a essa capacidade de negociação. comparar, né, os produtos, ele Isso. fala, Entender. vou orçar com a SolarVolt, vou orçar com a Bono, vou orçar com a Merx. Ele consegue pôr todo mundo na mesma linha quando ele tem um projeto, a matriz de responsabilidade e uma Eu acho especificação que a gente técnica, tá, né? eu acho que a gente tá chegando num momento de mercado que, assim, não sei se eu vejo isso por causa do mercado que eu atuo, né, que eu trabalho no Mercado Livre. Porque, assim, isso aí que vocês falaram é muito verdade para usinas muito grandes. Se eu estiver falando ali usina de até 2 mega, 1 mega, coisa que vai ali no telhado, que já é relevante, eu tô falando de 8 milhões de investimento, cara, tu não consegue fazer tudo isso antes de começar a obra. Aí Não, que a tá, maioria Fábio. das vezes você não consegue. A gente Tá, mas quando a gente tem um prazo de 12 meses e a galera deixa para contratar muito perto de expirar Então, o parecer, mas então o vamos lá. planejamento do investidor ou do comprador da usina às vezes não é adequado. A gente não tem esse time que a gente diz, mas isso não faz sentido. Porque, na verdade, eu vou até entender que o projeto executivo fique por último, mas no mínimo o projeto básico. Aí o que é o Isso. projeto básico? O projeto básico, isso está na lei de licitação, não sou Sim, eu sim, que estou sim. fazendo. Não, ok. É o que te dá capacidade de orçamentação. Exato. A gente Interpretar layout, interpretar A escopo, gente fez uma definir série estruturas, de projetos no final do ano, mas tem alguns casos que são emblemáticos pelo volume. A gente tem 45 projetos de usina de 1 mega feito para o mesmo cliente. Fechamos, os pareceres de acesso estão encaminhados lá, né? Está mais devagar do que deveria por escolha do cliente. Estão encaminhados lá na concessionária. E depois que eu entreguei o parecer de acesso para ele falou, eu quero os projetos executivos. Eu falei, não é o momento. Vamos fazer o básico, dei o orçamento para ele. Moral da pelo menos história. montar uma RFP Isso, e esse era o orçamento. iniciar a cotação. O que ele fez? Não contratou e colocou os meus 45 projetos para orçamento. O meu projeto de conexão não é orçável. Mas o que é que eu falo aqui? difícil, Mas nós Ó, estamos falando de um investimento, no mínimo, de 200 milhões de reais. Pra Nada construir. explica. Não, mas cara o que tomar eu essa quero decisão. trazer aqui é o seguinte. Eu assisti a palestra de vocês mais cedo lá. Abertura do mercado. O mercado vai abrir. Né? Coisa melhor que a outra. Uma coisa lá passa a existir porque ela é melhor do que a que tinha. Em tudo. Telefonia móvel e fixa. Carro elétrico, não. Cavalo e carro. A gente está tendo a abertura do mercado. Hoje o Mercado Livre já corresponde em 37, quase 40% 37% no Brasil, do 51% em Minas, que Minas eu aprendi Minas hoje. Gerais. Hoje a gente aprendeu. Isso. Beleza, lindo. Esse público é o público de usina um pouco maior. Sim. Quando tu for começar a vender para esse público, eu não estou vendendo mais para fundo. Esse cliente final, que é o que a gente vai ter agora, primeiro, eu acho que grande parte dos pequenos integradores vão passar mais um tempo construindo usina no telhado, se não se qualificar, não vão pegar a usina grande, ou vão mudar de área, vão trabalhar para os integradores menores. Isso é fato, aconteceu em todo o mercado. Os maiores. Solar não é diferente. Ar-condicionado. Só que veja só, a gente vai estar entrando numa era que você vai estar orçando usina de 1 mega, usina de 2 mega por quilowatt pico. Porque não dá para fazer tudo isso. Como assim? Cara, no mundo real, tu vai ter que ter uma quantidade de proposta para lançar. Cara, tu não tem esse timing. Sim. Não vai ser contratado uma indústria XPTO qualquer, ela não vai te pagar para tu fazer o orçamento. Então tu vai ter que chegar lá com o orçamento pronto, velho. Ok, Exato. só que aí você vai listar as variáveis de risco. Exato. Porque você proponente, vai ter que fazer análise de risco do que
Pode sair. Olha, as premissas originais são essa. E aí o que acontece? Aí o cara precisa ter experiência de obra, tanto na parte de contrato, quanto de pleito. Isso. Eu fui gestor num hotel, numa obra num hotel, que o hotel modificou o projeto. Tá? É um projeto com grife. Então, o contrato com o integrador, com o instalador, era por preço unitário, porque sabia que isso ia acontecer. Eu era o fiscal da obra. Quando acabou a obra, o instalador me apresenta um pedido de aditivo de 1.600.000. Até aí tudo bom. Só que tinha um problema. Eu era do mercado e eu avisei a ele isso antes. Quando eu fiz a análise, eu peguei os projetos originais todos. Não foi nem eu que listei a lista de material, foi o papai que contou o material todo. O velho contou o material todo, eu tinha um preço unitário dele e falei, filhão, não é 1.600.000, o válido é 400.000. Se ele pega um cara inexperiente, ele tinha passado 1.500, 1.400. O cara dava 300.000 de desconto pra ele ainda ficava feliz. Mas o que acontece? Ele aceitou, e ele era tão experiente quanto eu, ele aceitou a variação de preço unitário. A gente sabia que ia ter modificação. Esse é um risco até de muitas vezes, eu recebo algumas RFPs que a gente fala, o preço teto é limitado. Ou seja, você tem um item lá que é cerca, o metro da cerca é R$130. Você pode até gastar 200, mas naquela proposta vai por 130 e nos outros itens você vai aumentar. Isso é manjado, muitas vezes, porque ele sabe que é ali que dá desvio. Sim. Então ele fala, cara, eu vou te limitar aqui o desvio, porque o preço teto aqui, se der mal e eu tiver que construir mais a cerca, a área aumentar e tal, eu vou pagar um valor mais baixo do que custa de fato. Isso. Então, essa malandragem, às vezes o integrador, aí falando da Solar, né, ele tem que ter. E ele tem que conhecer de orçamentação. Sim. Ele não pode mandar um preço por watt-peak, igual você estava comentando, que tudo bem que por produção. Exato. Ele pode fazer, se tiver uma composição muito bem definida, falar, ó, tem a planagem de drenagem open book, tais itens, premissa tal. Ele tem que entender o que ele vai tirar do escopo dele. Ele tem que explicar para o cliente, ó, funciona desse jeito, o teu terreno é teu, eu não sei como é que é teu terreno. É o que eu sofro, às vezes, cara, não, mas você tem que me dar fechado o orçamento da planagem de drenagem. Eu falei, mas eu escolhi o teu terreno? Não, então é você que tem que me falar que o escopo está aberto. É o contrário. Não posso eu falar, não, eu vou dar de olho fechado o preço para a tua área, que você que escolheu, você não me deu um SPT, malemar um topográfico, às vezes me dá um topográfico de Google Earth. Aí você chega lá, não é um morro, é uma árvore. Cara, aí a árvore é centenária, você não pode tirar. Aí muda o layout inteiro. A gente tava falando mais cedo sobre assim, ó, cara, cobre bem. Perca projeto, mas cobre bem. Pô, eu falo com experiência, tá? A gente tá terminando agora um projeto de 1 mega. E a gente, cara, cheguei lá, o cliente, Fábio, você já trabalha com a gente aqui no Mercado Livre, eu quero ser com você. Porque a gente já confia, então beleza. Então já sai das questões financeiras. Já é questão de brand, de marca, de confiança. Beleza. E é para onde eu acho que o mercado vai ser agora. Aí eu disse, beleza. Ele disse, não, ó, quero fazer com você, tá aqui os orçamentos. Eu peguei os orçamentos dele e virei. Ele disse, ó, vou te passar um orçamento para te fazer uma boa usina. E que se der um problema, eu não vou levar prejuízo. Foi, não foi, passou uma mês, o cara fechou com a gente. Resultado, eu tinha 2 telhados e um pedaço de solo. Eu não sei de 1 mega. Teve reforço nos 2 telhados, no solo tinha pedra. Então, assim, cara, se tu vai fazer por preço, se tu vai entrar em qualquer obra, se tu vai fazer de qualquer jeito, cara... Tá sujeito a qualquer coisa acontecer. E ainda tem o seguinte, tá? O que acontece quando o cara quebra na obra? Ele quebra o cliente, às vezes, quebra fornecedores. O cliente perde prazo, quando o cara, muito mais quando caro. O cara quebra na obra, primeiro, você não tira o cara da obra, tá? Quem sai é o instalador. Eu já quebrei... Não, o instalador. Eu já quebrei em obra. Também. O cara te mantém na obra. É mais barato. O que ele faz, ele não dá lucro pro dono. Mas ele mantém os custos dele na obra. Por quê? Trocar um cara no meio do caminho é inviável. É quase impossível. É abrir de novo todo um processo, fora que quem tá de fora não quer entrar. Exato. Eu mesmo não estou orçando essas obras todas que foram paradas por causa dos EPCs. Isso, a gente tem que conversar, porque eu acho que tá numa que eu tô querendo pegar algo também, né? Mas depois a gente Cara, conversa. Vamos fazer um bem bolado. Porque teve uma E quebra... se fechar, tem a taxinha do eu sei, tá? Então, na verdade, isso também é um argumento quando você diz isso pro cliente. Porque quando a gente tem que analisar o que a gente chama de bancabilidade, muitas vezes, aí eu vou dar um exemplo aqui por ser uma empresa grande, por que o cara contrata às vezes uma VEG? A VEG não executa. Quem executa é Bono, quem executa é Progesol, quem executa é a SolarVolt. O cara contrata a VEG porque a VEG tem bancabilidade. Porque segurança financeira. Se a Bono, a SolarVolt e a Progesol quebrarem, a VEG vai manter os caras. A Fortileve também, né? A Fortileve também. Ou ela vai trocar esse EPCista e vai arcar, ela vai dar um jeito, né? Esses todos são entregar, por exemplo, nessa obra, É. inclusive, eu fiz o payback dele, era um BGD, dava 3 anos e meio.
Eu disse pra ele, eu vou lhe dar 3 anos e meio de garantia. Ele, por quê? Porque eu sei que o payback é 3 anos e meio e eu só vou sair daqui de perto quando o seu investimento estiver pago. Isso tem um custo. Um diferencial. Isso tem um custo. Tipo, não tem. Pô, eu tô dando todas as garantias que eu posso. Você vai sair tranquilo. Eu tô entrando aqui, eu vou lhe entregar, independente do... Se tiver prejuízo, sou eu que vou arcar e eu vou lhe entregar um negócio que funciona. Entendeu? Exato. E eu acho que quem vive muito isso também é a Vanessa, né? Porque a Vanessa trabalha muito com análise de fatura do Grupo A, integrador do Grupo A, e tipo assim, já é o novo mercado. Eu acho que assim, empresas como vocês, como as pessoas que estão nessa mesa, vão pro Grupo A, vão atuar em projetos maiores, seja na qualificação do pessoal, seja na execução, seja no projeto, né? E é um público que eu acho que a Vanessa já trabalha há um tempo. O que é que tu tem visto disso, Vanessa? Como é que tu acha? Como é que tu acha que vai se desenvolver esse mercado? Então, como eu tenho uma certa experiência com análise de faturas de consumidores Grupo A, acaba que sempre publico muito no meu Instagram, né? Sempre aparece essas empresas querendo uma ajuda. Então, eu vejo assim que a maior parte das empresas integradoras ainda tem bastante dificuldade para conseguir interpretar esse tipo de fatura de energia. E o meu trabalho tem sido com relação a isso daí. Tentar sempre ajudar essa galera, conseguir com que eles façam um orçamento que seja mais assertivo. Porque, pelo menos, essa parte da regulação de dimensionamento de usina, a Lei 14.300 não mudou nada. Mas, mesmo assim, eu vejo que ainda o pessoal tem certa dificuldade. Então, já teve empresa que eu já treinei e que me falava que calculava fator de ajuste de forma completamente errada. Então, ele sempre chegava lá, levava um orçamento muito maior que de fato precisava, né? Então, Perdeu a venda. Exatamente. Ele calculava o fator de ajuste, ficava 7 vezes maior. Então, ele não entendia. Por que o meu orçamento está diferente? Por que do outro está ali menor? Cara, E é algo simples, de forma simples. Pô, todo mundo dimensionou desse jeito. Porque o de todo mundo foi X. A pessoa destoa tudo, só você tá certo. Cara, sabe como foi que eu ganhei usina? Eu peguei um cara... Eu fiz isso também, tá? Cara, eu tava certo e todo mundo tava errado. Eu peguei um cara... Eu ia dizer que normalmente eu tô certo, mas eu vou ficar quieto. É porque não era você. Não, eu peguei um cara, que é até um case que eu boto aí na palestra, amanhã. Eu peguei um cara, todo mundo tava vendendo usina pra ele, sei lá, uma usina de meio mega, alguma coisa assim, que dava um resultado X pro cliente, no modelo de GD. Eu peguei na alta produção, diminui o tamanho da usina e a economia ficava igual. Então, investiu menos, o retorno melhor. Então, eu entreguei. Aí primeiro o cara passou por mentiroso, sou pouco. Então, a usina do cara... E depois eu dei 2 opções pro cliente. Tu pode manter o teu investimento e ter um retorno maior, ou tu pode ter o mesmo retorno com investimento menor. Né? Então a gente entra nisso assim, a gente está entrando num momento onde o cliente é mais complexo, é um cara que sabe lidar com o dinheiro, a venda é mais relevante, porque assim, um usina de 30 mil, 40 mil, 50 mil, cara, tem uma galera que tira isso do bolso e assume um risco. Se dá errado, beleza, não vai matar ninguém. Um usina de 2 milhões, 4 milhões, o cara pensa de outro jeito. Né? Eu acredito que a gente está chegando nesse momento do mercado, entendeu? Eu acho que enquanto todo mundo acha que a GD vai passar... Cara, beleza, a GD talvez passe por um momento difícil. Geração não. Por quê? Porque, cara, grande parte dos meus clientes não estão comprando mais. Eu não estou dizendo que eles são irresponsáveis financeiramente. Mas, assim, aquela TIR que a gente calcula ali já não é o mais importante para o cara. Por quê? Porque agora a energia virou um insumo. A gente tem 3 custos. A gente tem mão de obra, matéria-prima e energia. São as 3 variáveis dele. Né? O produto para transformação, o pessoal que vai executar, energia que entra quase no produto para transformação. Então, se ele pode controlar a variável, então você começa a vender outros valores. Não, e, Fábio, uma coisa que eu tenho visto muito no mercado é que esse cara, às vezes, por exemplo, um dono de uma indústria, de uma empresa, ele às vezes fez GD na casa dele, falou assim, pô, se eu posso gerar energia aqui na minha casa, por que não na minha... Deixa eu pensar na minha indústria. Pô, minha indústria está no Mercado Livre. Será que tem alguma forma de eu gerar a própria energia? E aí ele vai começar a entender que, pô, eu consigo ser autoprodutor, né? Ele migra lá na frente para um modelo que pode ser, inclusive, muito mais atrativo para ele, e energia é um custo relevante. Isso. Então, se o cara tem capital, por que ele não Porque ele não vai se proteger desse custo? Isso, por que ele não vai investir na própria geração dele, travar o custo de energia dele no longo prazo, né? Exatamente. É um hedge natural. Sair do risco de variação de energia, né? Com a Joy a gente já fez alguns cursos falando de mercado, falando de autoprodução. E durante as dúvidas do pessoal, Fábio, mas pô, se no Mercado Livre ele já paga mais barato, por que ele vai investir em usina solar? Cara, é um hedge.
É proteção. Ele paga mais barato hoje, ele não paga mais barato no próximo ano. Outra coisa, se agora tá bom, quem trabalha, quem tem uma indústria, quem tem uma indústria duradoura, o cara sabe que nem todo momento é bom. O cara sabe que às vezes passa por um momento mais... E nesse momento ele lembra, pô, se naquela época que tava difícil, eu não tivesse custo de energia, se na hora que caiu minha produção eu ainda vendesse energia, isso aqui me ajudava a pagar o meu pessoal. Então a venda, ela não é mais preto no branco. Tu não vai vender aí, o custo contra o pagamento ali. É como eu falo, a gente vai voltar para a tecnologia Casa Bahia. Deu no bolso, o cara faz. Então se tu apresenta uma solução que vai deixar ele mais seguro financeiramente, vai redear um custo dele que é relevante, vai trazer uma segurança maior na operação dele. E que isso ainda sai, digamos, elas por elas, o cara faz. Mostra pra ele, ó, tu vai pagar a mesma coisa que tu paga, mas daqui a X anos, ó, tu não tem que se preocupar mais com o preço da energia. Não vai subir, não vai ter que se preocupar com crise hídrica. Entendeu? Ah, o preço tá baixo. Tem gente levando prejuízo, porque o contrato tá alto. Ah, mas fez o contrato. Não, tu tem que estar contratado, porque às vezes o contrato pipoca. E dependendo do tipo de indústria, né? Assim, energia é um custo muito relevante para ele. Então, eu tenho cliente de indústria de papel que é 30% do exato. do produto então, dele. Lá na frente, é até um fator de competitividade para ele frente a outros concorrentes. Pô, então o mercado tá ruim, mas porque eu investi lá atrás, porque eu já tenho retorno, porque eu tenho um custo de energia muito mais baixo do que agora o meu competidor tem, ele consegue, às vezes, ou ter mais resultado no produto dele, né? Porque o custo de energia dele é mais baixo do que o dos concorrentes, ou então... Ou usa isso para investir. Aproveita esse bom investir. momento, aproveita essa tua economia. Ah, cara, quando você está em um bom momento financeiro, o que é que você faz? Você não guarda? A mesma coisa, aproveita esse bom momento para te proteger. Vai investir na tua usina, vai deixando a tua empresa mais robusta, mais resiliente, para quando tiver um momento ali, tu continua sempre competitivo. Se ele acredita no longo prazo, é um ativo Cara, mais um ativo da a empresa. indagação que fica aqui, que eu queria que você esclarecesse aqui antes da gente era o seguinte, sei lá, 0,5% dos integradores já fizeram usinas aí acima de 500 carros. O mercado que vem é para essas usinas. E o que é que vai acontecer? Vai todo mundo construir usina grande ou vai ficar um pessoal pelo meio do caminho? Vai ficar usina no meio do caminho. Concordo. O que acontece? O cara vai pegar. A história do solar é muito simples, a história de engenharia. Vai para as outras áreas, vai para a construção civil, volta para 2008, 2009. Eu vou dizer o que vai acontecer. Você tem uma alta demanda agora e não tem empresa de mão de obra. O que vai acontecer? As pessoas vão fazer. Porque, na verdade, é o seguinte, quem é qualificado? Empresa boa. Abono, a SolarVolt, legal. Só que por mais que o Gabriel e o Marcelo queiram o Brasil todo, Tem limite. eles não conseguem o Brasil todo. Ninguém. Então eles vão chegar no 110% e ainda tem muita usina para fazer. 100% já é complexo pra caramba. Mas você vai chegar ao 110, né? Porque a gente vai olhar, crescer o olho. E Legal. vambora, O 110 a vamos gente sempre vai chegar, acreditar né? que dá, Vamos né? acreditar. E aí você vai ao mercado e você vai começar a pegar o Joãozinho. O Joãozinho vai achar que faz. Cara, a gente vai ter 85 milhões de unidades de consumidores. Exatamente. Acho que só a mas- China consegue mas atender antes 85 disso, milhões de O clientes. Joãozinho já está no mercado, O Joãozinho né? já está no tem mercado, usina a gente ficando está pelo falando caminho. agora. Aí o que acontece? Ele vai entrar e ele não vai conseguir fazer, vai fazer de uma forma ruim. Eu vou ter um conjunto de usinas que não vão performar. Que o problema do solar para o cliente é que o problema dele não é o bendita do CAPEX, a execução de obra de 18 meses. O problema dele Reforma é de que ele longo tem prazo. 25 anos Exato. que ele quer De respaldo. usufruir de respaldo. Então, toda a economia, toda a má engenharia feita no CAPEX vai embora. Então, vai ter isso. E vão ter empresas que vão dar os 120% e descobriram que faltaram mão de obra. Como é que faz? Era na construção civil. Gente, em 2008, um bombeiro meu fazia 2 banheiros por dia. Em 2010, eu precisava de 2 bombeiros para fazer 1 banheiro por dia. Era isso, era o desespero. Você parava na rua, quem é bombeiro? Qualificado. Quem é bombeiro entrava. Quem é eletricista? Entrava. É o que vai acontecer do solar. Então, vão ficar usinas no meio do caminho. Essa é a minha visão para 2023 e 2024. Cara, eu acho assim que empresas como a Airão, né? A Joey que traz ali ensina, né? Qualificação. Mas eu acho que empresas como a Airão que prestam serviço de projeto, construção, mas prestam terceiro, que se oferece para fazer projetos para outros. Eu acho que isso, empresas como essa fizeram muito o mercado chegar até aqui, sabe? Porque nem todo mundo tem a qualificação para fazer um projeto. Entendia do mercado, de fato. Cara, eu brinco assim. Até mesmo para modelar negócio. O primeiro projeto que eu vendi em 2017, projeto.
fazer um projeto aqui e vou vender. Ele custou 20% do preço da usina. Era uma usina de 3, 4K. E eu cobrei caro no projeto. E, pô, o pessoal tinha medo. Cara, é melhor pagar do que... Meu primeiro projeto de 3K, em 2016, foi vendido por R$3.000. Isso! Bons A tempos. primeira usina que eu vendi foi 2,69. A gente vendeu por R$28.000. Que isso? Era R$12.000 o... Numa usina dessa, Marcelo, eu cobrei 5 mil de projeto. Tipo, é surreal, pô. Não, mas só que assim, naquela época você fazia um projeto cada 2 meses, né? Então você tinha que ganhar o dinheiro Para os daquela próximos obra meses. para aguentar ficar no mercado, né? Daí o mercado veio crescendo da forma da curva que foi e comprimiu a margem de todo mundo, do Airão, da Joy, da sua linha. Cara, é porque vai virar commodity. Cara. Vira commodity. Cara, né? ó. Não que o nosso serviço é commodity, porque na verdade... Cara, mas assim, De vamos certa lá. forma, ele tem uma Cara, engenharia, ele tem uma personalização, ele tem um valor agregado. Mas o problema é que o mercado pulveriza. Cara, Ele tudo, capilariza. tudo Ele que dá acaba te certo. trazendo concorrente. Talvez lá em 2016 a gente não tinha muito concorrente. Não. Nosso concorrente era o cliente. O mercado. Porque ele não sabia se ele precisava de nós ou não. Então a gente tinha que forçar ele a entender que ele precisava de nós. Não era o outro integrador, né? Ou o outro projetista. Não era. Marcelo, o mercado ele se autorregula. Como assim? Na hora que o mercado ele fica interessante, na hora que o mercado ele começa a pagar bem, tu começa a trazer os melhores cérebros para trabalhar nesse mercado. E isso tem uma curva. Quem começa se dá muito bem, quem vem ali no meio ainda surfa, quem vem no final já não tem margem. Não tô dizendo que não tem mercado. Mercado infinito. Sempre vai ter bebê nascendo, sempre vai ter indústria crescendo. Uma comprando a outra. Mercado infinito, cara. Se tu for na Europa, a Europa é toda interligada. A Alemanha tem a EEX lá, que roda a energia da Europa inteira. Pô, o Brasil pode ser um hub, pode rodar a energia de toda a América do Sul. Então a gente ainda tem muito para se desenvolver. Mas o que eu digo, vai trazer e vai virar commodity. Tal como telecom. Pô, instalar câmera em casa, instalar modem, manutenção de micro, ar-condicionado. Tudo isso virou commodity. Pô, tu vai no supermercado, compra o kit, já tem lá a lista de instalador, o cara vai lá e instala. E energia solar residencial, tecnicamente, entre outros, não tem por que não ser. Entendeu? E aí onde é que vai? Eu acho que o novo mercado, principalmente pra gente aqui, vai ser grandes projetos. Entendeu? E aí vai... Acho que já é um mercado, tanto eu quanto o Gabriel, acho que também Vanessa, Joy, Airão, a gente não depende do mercado de micro e o mercado de micro, na verdade, ele dá mais trabalho do que sucesso para nós, né? Para essa mesa que está aqui. Inclusive para você, né, Fábio? Piorou, né? É uma coisa que eu nem quero. Assim, é que o Fábio não trabalha, né, gente? Ah, mas ele não Assim, precisa trabalhar, é exatamente. diferente, né? Ah, gente, mas eu estudei, né? Não Cada dá um pra seu eu caminho. criticar. Não caiu do céu, né? Vai, Para. Pedro. Fez 7 intercâmbios, né, cara? Você tem que entender que ele trabalhou em 12 multinacionais por 30 anos, né? Aposentou. Continua falando. Marcelo. Ele tava lá na Lava Jato. Trabalhou na Lava Jato. Puta. Fez a poupança pra vir. Cara, Tá tudo em offshore esse dinheiro, né? mas eu só trabalhei. Bom, gente, eu agradeço muito a todos vocês. Entendem porque agradecer, porque eu só tô participando, tá? O podcast não é meu. Mas o Mas pessoal você da foi Sola Azeite ótimo tava aí na fazendo. Parabéns pela mentoria, Bom né, rosto. pela Muita condução. monitoria, né, de todo mundo. Cara, fica até lisonjeado, pessoas como vocês, assim, me parabenizando. Pode Mas contratar, assim- Solar Z. Calma, não... Tem que ver o que ele é melhor, moderando um podcast ou fazendo os projetos de autoprodução. Pois é. jogando bola. Se não fosse meu joelho. Gente, muito obrigado. Eu acho que agradecer também a Sola Azeite. Eu acho que a iniciativa é massa. E é isso que assim, me faz tá tão assim, tão apoiar tanto esse projeto da Sola Azeite. É isso. Eu acho que faltava isso, entendeu? Faltava quem faz, falar com quem quer fazer e dizer pro cara, ó, talvez o caminho não seja você fazer sozinho. Liga no Airão, liga no Marcelo da Banda. Cara, tu pegou uma obra muito grande, cara. Tu só quer instalar, sai desse risco aí. Divide teu lucro pra ter lucro. Porque senão tu vai querer pegar um negócio, tu vai quebrar, vai sujar teu nome, tu vai sair. Tem estradas que já foram trilhadas e passadas por cima. Cara. Né? Então, tem coisas que não são empíricas, né? Que às vezes a gente vai ter que viver, né? Mudanças de mercado, cenários regulatórios, dificuldades financeiras como taxas de juros altas, etc. Nós vamos viver sempre esse tipo de dificuldade. Só que aquilo que já é empírico, né? Que eu estava conversando com o integrador ali no refeitório, ele falou, putz, eu estou querendo fechar um parecer de acesso. Eu falei, é seu? Ele falou, não, é do desenvolvedor. Aí esse desenvolvedor, eu falei, mas esse desenvolvedor jogou na mão de quem esse parecer de acesso? Ah, eu não sei. Eu falei, então já não é teu. Já compra esse parecer então. Isso, Ele falou assim, tira ele não, do eu meio. quero te contratar para fazer o serviço. Eu falei, cara, então espera aí. Você é integrador, você quer intermediar o serviço. Quarteirizador. Eu falei assim, cara, quanto que é o projeto? Não, é 1 mega. Eu falei, cara, esse projeto só de serviço dá, sei lá, 1.800.000, 2 milhões de reais só de serviço e miscelâneas, etc e tal. Quantos projetos você faz por mês? Não, eu faço 5 a 10 projetos por mês. Como que eu vou ser contratado por você para um serviço de 2 milhões de reais? Como que você me dá lastro? Isso.
O seu integrador tem que entender que ele tem que estar no time. Porque às vezes ele vê essa É porque conversa talvez aqui, o negócio dele a não galera é... fala leve, joga o mercado da minha Provavelmente- É simples, é Provavelmente, simples. provavelmente é o mesmo que falou comigo. E eu falei pra ele o seguinte, olha, pega um cara maior que você precisa de transmissão de conhecimento. Você leva o negócio pra ele é o cabeça do negócio. Você ainda ganha um dinheirinho, Você não recebe faz uma nada, parte. com segurança. Ele até faz uma coisa. Você recebe uma participação e você aloca você, que você precisa de conhecimento, pra know-how, dentro do pra ganhar projeto know-how. com o cara. O cara faz parte da equipe. Pra aprender. E aí você Você ganha ganha pra know-how, ganha dinheiro e o cara que pode assumir os riscos, sabe os riscos. Porque eu falei pra ele, não tem consultoria que eu te dê. Eu não te Que vai te assim, ensinar, que eu vai te não ensinar formo- eu a não ser formo eu. engenheiro em Ele 6 me perguntou meses. isso. Ele falou assim, que curso que eu faço pra saber tudo isso que você está me falando? Eu falei, cara, não tem. Calma. Tem que Energias. ver. Os cursos da Joy. Os cursos da Joy. Não, mas é tem que... Mas coisas é que Já que- passar Por exemplo, barro a- durante a- vários eu não anos. sei se a Joris fala de comercialização Não, de não, parecer, não, é brincadeira. que desenvolvedor é uma raça complicada de você Tem conseguir coisas lidar. que é só tem que viver, estando lá tem que no se meio. envolver no mercado. E- Cara, e tem depois coisa, passar a que é obra. pra ti, tem coisa que não é. A gente pode fazer uma imersão, que é um projeto nosso, que precisa fazer, criar uma imersão de 3, 4 dias para formar site manager. É uma imersão de 3, 4 dias. Pra site manager. Porque o cara precisa de site manager. A obra Essa é uma dificuldade agora gigante, começa o mercado. site manager. Mas a empresa dele vai conseguir ter isso? Não vai, Não, então, não, cara. mas deveria todas ter. Deveria, até mas que assim, o micro é- é mas formar assim, um esse profissional. cara que chega aleatoriamente, não tem estrutura. Foi a mesma coisa que eu tava tendo com o Pedro. Cara, o cara não tem como ter Mas ele RH. nunca vai vender pro melhor mercado. Não vai. Nunca. Só Porque que o melhor às mercado é que vezes ele paga. não tem Mas estrutura, isso é a mas vida fecha a real, obra, mas isso é a cara. vida real, porque todo mundo, a gente sai desse negócio de coach, né? A gente tá na era dos coach. E todo coach, todo mundo pode ser o que quiser. Porra nenhuma. Me dá uma bola aí. Me deixa 2 anos aí com a bola. Eu não vou ser o Ronaldinho Gaúcho. Isso é coach hoje, do mundo real. Né? Isso é coach. Eu não vou ser o Ronaldinho Gaúcho, caramba. E vende que você vai ser o Ronaldinho e ganhar igual ele. Cara, vai ser igual. Eu tava. E o pior é que teu pessoal começa a ver. Teu Cria uma pessoal começa a ver. expectativa, né? O cara mandou pra mim, ó, Fábio, isso aqui, ó. Empresas crescer muito rápido é um problema. O cara ensinando a vender. Eu disse, manda ele abrir empresa e vender, pô, porque ele tá ensinando. Se eu soubesse uma receita mágica pra ganhar dinheiro, eu não ia mostrar pra ninguém, não. Então. Pessoal, bom demais. Isso porque ele tinha encerrado, né? Pronto. Eu me Encerrar emociono de com novo, O vocês. pessoal deu mais 5 minutos pra gente. É o que? A gente pode ser até as 8? Não, Não, 7h30. já. Brincadeira, gente. Gente, brigadão. E vocês querem dizer alguma coisa aí? Só que amanhã tem Solazer Summit de novo, aqui em BH. O palco principal, que não é o mais importante, que tem Joel J, Caio Carneiro, um monte de gente famosa, não é importante, tem o Fábio também. Isso. É, JJ, né? começa cedo. É E o isso aí. palco importante, que é a Arena Técnica, comigo com a Joia, amanhã. Tô junto Marcelo também tá lá. com a gente, ele tinha sido excluso, a gente voltou ele de novo. Quando a gente, Eu, por não causa- eu não sei se eu tô ou não tô. Mas Talvez agora eu tô tá, no muro da... agora tá, porque o Joia estamos aqui. Cara, se der tudo errado amanhã, a gente faz outro podcast. Pois é. Fechou. verdade. Venham pra o evento. Valeu, Boa. pessoal. Valeu, Fábio, Valeu. Joy, Vanessinha. Valeu, Tamo junto. Gabriel. Airão. Vamos, gente, que eu preciso beber. Cortamos?